Olá a todos, meu nome é João Ricardo. Estou aqui para falar um seminário sobre a correlação entre um conteúdo da biologia com a tendência filosófica existencialista. A princípio, venho aqui citar alguns livros que foram consultados para escolha do conteúdo e para a correlação entre este conteúdo e a tendência filosófica. Eu vou apresentar os livros de biologia da autora Sônia Lopes, muito utilizado nas escolas brasileiras. O livro de biologia hoje dos autores Fernando Gervasnaider e Sérgio Linhares, que é um livro que eu considero bastante elucidativo, bastante didático, que tem uma linguagem bem acessível para todos, e o livro de biologia dos autores Amargos e Marto, que são bastante reconhecidos no nosso dia a dia, porém acredito eu que não possuem a melhor didática possível para atingir todos. Então, a partir dessa observação desses livros didáticos, inclusive de outros autores, eu escolhi um tema para fazer essa correlação. O tema escolhido foi evolução. Quando a gente fala de evolução, sempre vem uma certa dúvida, um certo problema. Como é que eu vou trabalhar isso em sala de aula? Como é que vai ser essa discussão com os estudantes que participam daquele momento? É interessante visualizar que este conteúdo ele remonta, ele traz à tona a discussão sobre a origem da vida, da onde veio o ser vivo. E esta discussão que permeia toda a sociedade, toda a humanidade, da onde veio o ser vivo, dentro da sala de aula, ela é bastante calorosa, ela gera bastante discussões e que muitas vezes é acalorada. Por quê? Em geral, a nossa sociedade ela tem um conhecimento empírico muito ligado a Deus. Por mais que nossa sociedade seja, teoricamente, nosso país seja teoricamente um país laico, na prática é um país que tem ligações religiosas muito fortes. E essas ligações religiosas muito fortes levam ao conhecimento empírico da maioria dos estudantes impregnados do que o livro da religião utiliza, que é a Bíblia. Lógico que é um livro bastante utilizado por vários estudiosos, por várias pessoas. Eu estou aqui para discutir a realidade desse livro ou não. Então, se a gente utiliza o conhecimento empírico, ele leva muito a questão da Bíblia. E quando a gente leva a questão da Bíblia e traz essa discussão para dentro da sala de aula, junto com os principais autores científicos da discussão sobre evolução, vai criar um debate que muitas vezes é acalorado por questões religiosas muito fortes de alguns estudantes. Só que a teoria científica ela consegue ter elementos mais palpáveis. Então nos leva a ter uma discussão mais salutar com esta teoria que com a outra teoria que é religiosa, que é simplesmente em relatos escritos dentro do livro que é chamado Sagrada Bíblia. Então, dentro dessa discussão, o que é o processo evolutivo? Se a gente observar as questões de Lamarck, a questão de Darwin, ele vê que os seres eles vão evoluindo por si só. Então, o meu ser evolui porque eu quero evoluir, porque eu quero me adaptar a uma situação que seja melhor para mim. E isso vai de ser para ser.
Até isso é bem comprovado quando Darwin ele torna as ideias de Lamarck totalmente sem função. Como assim? Lamarck escreveu nos dois postulados que ele fala que os seres vivos eles adquirem suas características baseadas no uso ou desuso. Então, tipo, eu vou desenvolver uma habilidade se eu usar mais. E a outra que eu uso menos, eu não vou desenvolver. Isso pode até funcionar com habilidades, mas com características físicas não. Tipo, meu braço vai desenvolver mais do que minha perna, se eu utilizar ou não. Isso, e muitas vezes pode funcionar, mas isso não obrigatoriamente vai ser passado para o descendente. Como Lamarck dizia na lei das transmissões adquiridas, onde as características eram transmitidas de pai para filho. Como é que eu ganho uma característica por uso e desuso e consigo transmitir para o meu descendente? Darwin comprovou que isso não acontecia. Só que Darwin mostrou lá que a evolução existia, que os seres iriam mudando, mas eles iriam mudando de acordo com sua relação com outros e com o ambiente. Então é uma característica própria do ser. O ser ele poderia mudar se ele achasse vantajoso mudar. Se ele não achasse, ele não mudaria. Então ele permanecia idêntico ao que estava naquele processo e continuaria vivendo. Então Darwin mostrou que o ser humano, por exemplo, ele foi mudando, porque ele acreditou que adaptativamente seria melhor para ele. E aí mostrou com a questão da postura, com a questão da presença de pelos. Então ele foi alterando porque o ser acreditava que aquilo ali era vantajoso. Como outros seres não seguindo as mesmas mudanças do ser humano. Porque para eles não seria vantajoso. E se a gente fazer uma relação com a tendência filosófica essencialista, nós vamos ver uma proximidade muito grande. Muito grande. Por que uma proximidade muito grande? Os teóricos existencialistas eles diziam que o homem tinha liberdade. E ele tinha liberdade para construir sua vida da forma que ele desejava construir. E essa construção, ela ia de acordo com o que ele acharia melhor. Então ele tinha a situação do livre-arbítrio. Ele escolheria qual caminho deveria seguir e de que forma deveria seguir. Se a gente pegar os autores como Friedrich Nietzsche, Simone de Beauvoir, a gente vai visualizar que eles defendiam essa liberdade e que essa liberdade era e é fundamental para o desenvolvimento do ser. Tanto é que é uma tendência que ela ainda é muito utilizada hoje, ela é muito seguida hoje. Nietzsche, dentro dos processos educacionais mundiais, ele é muito utilizado. Dificilmente a gente escuta educação da parte de vista filosófica sem falar em Nietzsche. Porque Nietzsche fala da liberdade do homem. O homem tem liberdade. E essa sua liberdade, ela deve ser incentivada. E aí ele vai construir o que deseja construir para o seu futuro. A forma que ele vai construir também é uma escolha dele, não é uma escolha da sociedade. Inclusive a gente pode aplicar muito Nietzsche quando a gente leva para a discussão hoje, que é uma discussão bem atual, a discussão de gêneros sexuais. O que é o gênero sexual? Que gênero sexual existe? Se a gente sair da discussão do existencialismo que o homem é um ser único, é um ser que define sua vida, vai existir dois gêneros sexuais. Mas só que quando a gente passa a visualizar que o homem é um ser único, é um ser que que deve e pode trilhar o caminho que desejar, a gente vai ver que ele pode trilhar uma variedade de gêneros, que de fato é o que hoje acontece e de fato que hoje tem muita discussão.
E se a gente tentar visualizar a tendência de Darwin, o que Darwin falava lá na origem das espécies, ainda fala. Ele deixou escrito, ainda fala através de suas escrituras. E o que Nietzsche falava e fala por suas escrituras, a gente vê que existe uma proximidade muito grande, que o ser, ele tem sua liberdade. E por ter sua liberdade, ele consegue, ele deve mudar, se adaptar de acordo consigo mesmo, o que ele deseja, como ele pretende mudar-se. E esta mudança, ela parte de si. Então a gente, quando discute a questão evolucionista, nós visualizamos na questão de Darwin que o homem mudou, o ser humano mudou. Mas ele mudou para se adaptar ao ambiente de uma forma que ele conseguisse ver melhor. De que forma? Ele parou de andar, ele começou a se fixar numa região e utilizar os seres daquela região. Começou a atuar na questão de domesticação de outros seres vivos, como animais e plantas. Então esse processo ele tem a explicar a questão de que o homem é um ser, eu sou um ser único. Então eu tenho a minha liberdade, o meu direito de escolha, a minha liberdade de expressão, o meu livre-arbítrio. Então eu vou fazer o que eu desejo. Então a gente visualiza que na evolução, no tema evolução, existe essa proximidade entre dois. Existe uma relação muito forte entre um tema e outro. Inclusive o neodarwinismo, que veio depois de Darwin, ele mostra essa questão, lógico, com explicações mais elaboradas que Darwin, que na sua época não tinha determinado conhecimento. Ele mostra melhores explicações sobre essa questão da liberdade do ser, onde ele tinha seu direito de escolha. E a partir do seu direito de escolha, ele conseguiria construir sua identidade e sua formação. Isso vai totalmente de acordo com a tendência filosófica existencialista, onde você tem liberdade. E a partir dessa liberdade ele vai construir o que deseja. Se ele quer mudar, por exemplo, se ele quer perder pelo, ou se ele não quer. Isso é uma coisa dele. Como ser, se ele olha isso como uma coisa boa ou não para ele. E a partir dessa situação, ele vai poder alterar sua formação ou não e conseguir ocupar o ambiente. Então existe essa correlação muito forte entre o tema evolução e o existencialismo. Podemos também visualizar que dentro do próprio existencialismo existem alguns debates entre eles, porque existem existencialistas teocráticos que defendiam a presença de um ser superior que criou tudo. Isso existia. E aí se a gente vir para a evolução, pode existir isso. Não, o ser, com o conhecimento empírico é muito forte isso. Não, o ser era o Deus, criou tudo e todos. E as pessoas vão vendo como aquele Deus programou, uma programação. Alguns existencialistas defendiam que um Deus criou o ser. Mas, em contraponto, ele defendia que esse aí era mudando. Então existem divergências muito fortes. A gente pode visualizar que existe divergência, enquanto o essencialismo propõe que um Deus criou. Então, se Deus criou, eu tenho que adaptar com o que ele criou. Mas a evolução não trata disso. A evolução trata que o ser ele tem a sua questão de modificar de acordo com si. Tanto é que próprio Nietzsche fala que eu posso querer mudar ou não. É uma questão de escolha que depende do ser vivo. Então, a evolução caminha muito paralela à questão do existencialismo, da tendência filosófica existencialista, mas existem alguns teóricos que podem contrapor, podem ir de encontro
a processo evolutivo, a tendência evolutiva dentro da educação. Por quê? Porque eles veem que existia um ser superior que criou, e aí a partir desse ser superior, Deus, esse ser vivo, ele tem predeterminações, que a evolução não trata disso. Ele trata que você é livre, como Nietzsche defende e como a maioria dos existencialistas defende. Você é livre, um ser que ao mudar a sua característica, ele, ao passar do tempo, ele vai construindo sua condição. Okay? Muito obrigado a todos pela atenção. Espero ter contribuído aqui, fazendo essa correlação entre o conteúdo da evolução e o ensino da biologia e essa relação filosófica, essa tendência filosófica que é o existencialismo. Espero ter contribuído. Tchau.